A dica de hoje não veio exatamente de um seguidor, mas de uma live que eu fiz com uma dentista. Bem-vindos ao tema da semana. Estamos aqui toda terça-feira às 11 da manhã postando uma nova dica onde você pode tocar no seu corpo, criando um fluxo de energia para harmonizar, trazer equilíbrio, saúde para o seu corpo físico, emocional e mental também. É o Jinshin Jutsu. Quem ainda não segue o canal, comece a seguir, você não vai se arrepender. Eu sou a Thelma Schiner, trabalho com o Jinshin Jutsu há mais de 20 anos e também sou astróloga, o que muitas vezes me auxilia quando eu estou atendendo um paciente e conheço o mapa astrológico dele, conheço também as influências que naquele instante ele pode estar mais influenciado, e tudo isso me auxilia muito na hora de decidir que fluxos eu vou aplicar naquela sessão específica para aquela pessoa. Nós estamos aqui hoje para a gente falar de bruxismo, que é aquela travação dos dentes e ranger os dentes um no outro, como também de DTM, que são os distúrbios de tensão mandibular que a gente tem. Qualquer um desses distúrbios, logicamente, tem uma questão muito pontual na boca, onde o seu dentista deve saber e certamente terá 1000 alternativas para ir te ajudando a amenizar ou equilibrar essa tensão que você criou na boca. Mas todas essas manifestações que a gente tem aqui na mandíbula, além de ter causas fisiológicas, posições que a gente usa para encaixe da parte inferior dos dentes com os dentes de cima, enfim, o dentista sabe bem melhor do que eu. Nós também podemos observar que tanto o bruxismo quanto a DTM estão ligados a fatores emocionais também. Ou seja, quando a gente está muito tenso, a gente vai travar essa região. Se a gente vem num momento contínuo de tristeza, de depressão, também pode causar esse tipo de apertamento ou tensão nos músculos. E tantas outras questões emocionais que podem estar envolvidas na causa desse problema. Então, hoje, na primeira dica que eu vou dar para ajudar tanto o bruxismo quanto DTM, que é essa tensão aqui na mandíbula, será alguns passos do fluxo do estômago. Você já viu em vários vídeos esses primeiros passos. Isso só reforça mais uma vez que cada fluxo do Jinshin Jutsu não serve para uma única coisa específica. É por isso que a gente chama que o Jinshin Jutsu é uma arte, porque na verdade são vários fluxos que ao mesmo tempo podem influenciar, equilibrar, reativar regiões do nosso organismo. Quando eu falo do fluxo do estômago, é lógico que ele vai beneficiar o órgão estômago, mas não só. Todo o caminho que esse fluxo percorre, eu mostro aqui novamente, aqui no rosto, como ele pega todo esse lado da mandíbula e também do pescoço, vai auxiliar não só o estômago, mas esse caminho que ele faz. Além disso, o estômago está muito relacionado com tensão, com ansiedade, às vezes até o princípio de algumas depressões que vêm pelo estresse, pela pressão, ansiedade. Quando a gente faz o fluxo do estômago, além de ajudar o estômago, certamente vai ajudar bruxismo, DTM, tensão no pescoço e até a questão psicológica da ansiedade, o nervosismo, talvez até o princípio da depressão. Então vamos lá para os 3 primeiros passos do estômago. A sua mão esquerda irá na bochecha direita, ali no osso malar direito, enquanto a mão direita irá embaixo da sua clavícula, também direita. Tente colocar o mais perto do ombro, debaixo da clavícula, e relaxe.
Procure sempre a posição mais confortável e fique por 1 minuto ou 2. Depois, a mão direita sairá e irá na barriga do lado esquerdo, no finzinho ali das costelas do lado esquerdo. Deixe o dedo tocando ali e sinta o fluxo de energia passar pelos 2 pontos. Respire. Depois a mão direita irá atrás, na altura da cintura, do lado oposto, no lado esquerdo, tocando ali também no finzinho das costelas, onde fica o rim. Relaxe. Para o outro lado, inverta. Mão direita no osso malar da bochecha esquerda, enquanto a mão esquerda fica embaixo da clavícula, bem próximo ao seu ombro. Depois de uns 2 minutos, a mão esquerda sai e vai agora na barriga do lado direito, no finzinho das costelas. Tente sentir a pulsação dos pontos. Toque suavemente. E depois a mão esquerda vai atrás, cruzando para o lado direito, ali na altura do rim direito. Isso relaxa bastante e na continuidade de repetir esses movimentos, você vai mudar, inclusive, a sua forma de pensamento. E uma coisa que eu até falei numa live maravilhosa que eu fiz com a doutora Maria José Schultz, a gente viu que muitas vezes essas tensões que a gente cria na boca é uma tentativa inconsciente, é lógico, da gente controlar a vida. Muitas vezes através de um medo do futuro, do que pode acontecer, de não ter o controle total das situações que estão por vir, financeiras, de saúde, no trabalho, nas relações emocionais. Enfim, a gente adoraria, como ser humano, ter o controle total do nosso destino. É lógico que existe o livre-arbítrio e que a gente tem escolhas para fazer na vida, tem condições de se organizar, se planejar, projetar coisas com bastante intenção. Mas nós não somos os donos únicos do nosso destino e não é só porque a gente se organizou, se planejou, que tudo vai sair direitinho naquele script que a gente imaginou. Adoraríamos, né? Mas não é assim. Nós temos um sócio universal, o destino, Deus, enfim, a fonte de energia, como cada um chamar, que é o nosso grande parceiro também nas decisões e possibilidades futuras. Então a gente faz a nossa parte, mas tem que estar aberto, confiante, para também permitir que essa outra energia, essa outra metade das nossas vidas também participe e nos influencie positivamente. Como? É só a gente aceitar, escutar esses sinais, ver para onde eles estão nos levando e abraçar, acatar, em vez de tentar resistir. A gente quer segurar, não quer dar o braço a torcer e nem deixar escapar nadinha, como se eu pudesse controlar tudo. E é justamente nessa área que a gente tensiona fisicamente, como uma reverberação daquilo que a gente está sentindo. No Shinshin Jyutsu, nós temos 3 pontinhos que nós chamamos de travas de energia ao longo do nosso pescoço. Cada uma dessas travas tem uma função, um significado específico, que mais tarde nós vamos falar aqui no canal de cada trava, o que ela significa filosoficamente e praticamente também. Mas, além disso, elas participam de vários fluxos que a gente até já fez. Uma delas, que se encontra ali no pescoço, é a trava 12. Essa trava, ela diz respeito a justamente essa nossa capacidade de
contar com o destino, saber que eu não tenho controle total, único, do que pode surgir na minha vida, no destino, no futuro. E eu posso relaxar e permitir que essas influências, esses sinais externos também participem se eu harmonizo essa trava 12. Ela fica bem no centro do pescoço, atrás, e a gente toca sempre próximo à coluna, com um dedo, com todos os dedos, como você quiser. Vamos aqui na segunda dica de hoje trabalhar um ponto só, uma trava, mas que além dele ajudar no físico, na musculatura do pescoço, certamente vai influenciar demais no nosso psicológico. Vamos lá? Você irá colocar a sua mão no pescoço, no meio do longo do pescoço, deixando os dedos próximos à coluna, dos dois lados do seu pescoço, e relaxe. Fique o maior tempo que puder. Se precisar, apoie os cotovelos numa mesa, numa almofada, mas também você pode cruzar as mãos e tocar a mesma trava 12 e relaxar. Respire. Espero que você esteja gostando. Acompanhe sempre esse canal, é só você se inscrever e você me acha mais fácil cada vez que entrar no YouTube. Também, se você der um like, me ajuda muito e te agradeço. E eu vou dar agora uma terceira dica. É raro eu dar 3 dicas, mas na terceira dica de hoje não é exatamente Jinshin, mas é um exercício tão simples, você já deve ter visto, conhecido, mas se esquece sempre de utilizar, que é um movimento muito lento que a gente pode fazer de mexer com a cabeça. Então, me acompanhe ou assista e depois faça com tranquilidade o movimento a seguir. Vamos lá. Sente-se alongado e aos pouquinhos vá colocando a sua cabeça para um lado, próximo ao seu ombro. Cuidado para não encurtar o ombro. E vá deixando o próprio peso da cabeça alongar o seu pescoço. Respire, vá bem devagar e fique um tempo até maior do que esse, se puder. E vá então indo para o outro lado, deixando alongar o pescoço, sempre respirando e muito devagar. Mantenha sempre os ombros na posição e daí vá descendo a cabeça sem deixar o ombro cair para frente. Respire, sinta o alongamento na parte posterior. Retorne lentamente e então vá para trás agora, atento com os ombros para eles nem jogarem para trás, nem tensionarem. Sempre bem devagar e retorne. Repita esses movimentos muito lentamente, sentindo o estiramento do músculo, sem tensionar o ombro. Cuidado! E repita umas 2, 3 vezes para começar a sentir que a sua consciência desses músculos começa a despertar. Eu espero você na próxima terça-feira com mais dicas físicas ou emocionais que a gente trabalha aqui, tocando no corpo e harmonizando a nossa saúde. Mas antes da próxima terça, quintas-feiras, a gente tem Filosofando com o Jinshin Jyutsu, onde eu falo mais desse lado teórico, do que existe por trás dessa prática tão simples no final. E agora nós temos dado ênfase para astrologia com Jinshin Jyutsu. Siga aqui o canal, se não viu os outros vídeos, é só seguir. E semana que vem, mais um signo astrológico para a gente relacionar com a astrologia. Até lá!